acho interessante aqui é que ele está com uma profecia guardada no seu coração. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 11 e no versículo 31, a Bíblia diz que o profeta Aias encontra ele e os dois estão sós. O profeta profetizou sobre a vida de Jeroboão I, acerca de 10 tribos que Deus daria nas suas mãos. O profeta está com uma roupa, uma vestimenta que a mesma, ela é rasgada em 12 pedaços. 10 partes dos pedaços é dada a Jeroboão. E a profecia foi: assim diz o Senhor, hoje eu estou partindo o reino e tirando da mão de Salomão. Quem falou foi Deus. Quem dividiu o reino foi Deus. No último versículo do capítulo 11, Jeroboão tem que empreender fuga, porque Salomão queria o matar. Mas se é projeto de Deus, não morre. O homem não mata. Se é projeto de Deus e o céu já falou, dá para nascer o homem de uma mulher para poder parar o projeto. A Bíblia diz que na obediência, Jeroboão se apresenta ao novo rei, com a profecia no coração, com a mensagem guardada, imbuída dentro de si. Ele poderia se exaltar e dizer: Deus já falou comigo, vai tomar, vai tirar, vai arrancar. Mas ele foi prudente, ele guardou a profecia. Guarde a profecia, guarde a palavra. No tempo certo, na hora certa, Deus vai cumprir. Não queira dar jeitinhos, não queira ensinar Deus a trabalhar. Espera o tempo da promessa. Pregador, e quando vai ser? Não cabe a mim saber o tempo, não cabe a você saber a hora, mas permanece na obediência. Vai, Jeroboão, porque está pesado. Nós estamos aqui para poder te servir, ó rei, na obediência, na humildade, na simplicidade, mas alivia os impostos. O povo está cansado, foi tomado muito, foi tomado o esforço físico, foi tomado o setor financeiro e o espiritual. Alivia. A Bíblia diz, no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, no versículo 6 ao 11, que Roboão vai se aconselhar com os mais velhos. E aqui está a sabedoria, os anciões, esses homens e mulheres de Deus que têm a nos ensinar. Eu sou um jovem, aprendo a cada dia com os meus pastores, com os meus líderes, com os irmãos que sobem a tribuna, com os irmãos que nos ensinam com humildade, com simplicidade. A Bíblia diz que Roboão ouve os conselhos, mas não os pratica. Ele agora vai dar ouvido aos mais novos, como está escrito no capítulo 12 de 1 Reis, versículo 12 ao 21, ele rejeitando os conselhos dos mais velhos e ouvindo os mais novos. Uma geração que não tem preceitos, uma geração que não valoriza os feitos, ora, daqueles que vieram antes deles. Eu não posso chegar hoje aqui e, como diz o adágio, o ditado popular, e querer sentar na janela. Eu tenho que sentar nas últimas cadeiras, e se me for chamado e me convidado, eu venho até a frente. Mas se não, é sentando nos últimos assentos, é ouvindo para poder falar,
É mais tendo atenção e prudência do que se precipitando ou se demonstrando alguma coisa. Não somos nada. Quem é Jesus? Eu sinto a graça de Deus para ministrar essa palavra aqui para nós, porque o Senhor tem um propósito maior para ser realizado. Foi desprezado os conselhos daqueles que ora tinham experiência, mas uma juventude, uns jovens que ainda não sentaram para poder ouvir. Como eu posso falar se antes eu não sentei para ouvir? Como eu posso liderar se eu nunca fui liderado? Está aí o problema dessa geração. Não querem mais sentar para ouvir. Não querem mais ser liderado para liderar. Mas graças ao nosso bom Deus, nós ainda no nosso ministério, na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, temos bons líderes que nos ensinam a sentar para ouvir. Ainda graças a nosso bom Deus, somos uma igreja que guarda princípios, que vive os mandamentos do Senhor, e aprendemos com o nosso pastor presidente, e com os nossos pastores setoriais, e com os pastores locais. Mas a Bíblia diz agora que há uma divisão. Os territórios de Israel, 10 tribos, capital Samaria, e há agora Judá, 2 tribos, capital Jerusalém. Ao todos foram 20 reis que se assentou no reino de Judá, todos seguindo a dinastia davídica. Por volta do ano de 930 a 586 a.C., até o cativeiro, que culminou-se com a invasão dos caldeus e Nabucodonosor levando o povo cativo. O reino de Israel, o reino do norte, as 10 tribos, totalizaram cerca de 19 reis. Poderia ser 20, mas Atalia não era uma rainha. Ela usurpou o trono e através do sangue subiu-se ao poder, totalizando 19 reis no reino do norte, ali de 930 até 722, quando também culminou-se no cativeiro dos assírios. Tanto Israel, tanto Judá caíram no cativeiro. Mas eu li para os irmãos que agora Deus está falando com o profeta Ezequiel. O capítulo 2 de Ezequiel é revelador, porque Deus vai em busca de Ezequiel. Detalhe, no cativeiro não há lugar que a voz de Deus não alcance. Não existe ambiente que Deus não entre. Aonde o Senhor foi me buscar, eu estava cantando aqui Gesso Rufino, dia de sol, eu me lembrei da cidade de Itabuna, no bairro da Califórnia, lá naquele alto da Coelba. Eu não sei se a Coelba ainda é a energia lá. Será que é a Coelba? Mudou, porque na época era Coelba. Aqui é Enel, né? Em São Paulo. Lá é Enel, lá é a Coelba. E tinha uma torre muito grande naquele bairro da Califórnia, desta fornecedora de energia, Coelba. E era ali embaixo onde ficava o tráfico. Era ali embaixo aonde ficavam os aviões do tráfico de drogas. E era ali aonde eu estava traficando, aonde o Senhor Jesus Cristo entrou. Homens que dotava-se de poder, de autoridade, muitas das vezes não entrava. O bairro era temido. O bairro da Califórnia era um bairro temido até pelas autoridades. Mas aí Jesus Cristo foi lá. Orei, Shodaio. Jesus entra aonde o poder público não entra, lubricando-lhes. A igreja é dotada de autoridade para atuar nos lugares mais escabrosos do mundo. Calubriando Uraia. Eu vim pregar para você, aonde a voz do Senhor te encontrou. Aleluia, Baruque. Eu sinto a graça de Deus para pregar para vocês aqui nessa noite.
a voz do Senhor e disse-me: filho do homem, põe-te de pé. É de pé para ouvirmos a voz do nosso rei. Elaio Renaia. Deus não fala com quem decidiu ficar prostrado. Deus fala com quem teve atitude de se levantar no meio do caos, no meio dos escombros. O liaboriesse do que baró. Eu sinto a graça dele, eu vou pregar. Eu vim pregar para você que não se prostrou. Eu vim pregar para você que decidiu, mesmo vivendo todas essas lamúrias da vida, os vitupérios, você decidiu não ficar prostrado. Eu não sei qual era o pensamento que Ezequiel estava tendo naquele momento, em ver a geração que ora tinha uma casa, que ora tinha um templo, que ora tinha um Deus que o adorava. Eu não sei qual era o pensamento de Ezequiel, mas ele estava lá, prostrado, no exílio, vivendo um momento de dor, de confusão. Mas Deus não espera cenário melhor para poder falar conosco. Ele fala no meio da crise. E detalhe, no meio desse cenário, ele te guarda. Isaías capítulo de número 43, versículo de número 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderão sobre ti. Deus está te guardando. Deus está contigo no meio desse cativeiro espiritual. Se Ele permitiu o cativeiro espiritual, é porque Ele está nos ensinando. Se Ele permitiu o cativeiro financeiro, é porque Ele está nos ensinando. Existe um propósito de Deus nessa situação. Eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite, mas eu sei a forma que você vai sair daqui, de pé, de cabeça erguida. Alai, oh, rebarás. Põe-te de pé. Deus requer uma atitude. Antes de Deus falar, Ele manda Ezequiel se levantar. Deus requer um posicionamento. Toma uma posição espiritual. Ele requer que esteja apto para obedecer. E saímos nós do comodismo. Deus não fala com quem quer ficar caído, mas Deus fala com quem decide se levantar. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 14, Paulo vai dizer: desperta, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Chegou o momento de despertar. Chegou o momento de se levantar. Oh glória! Deus fala com quem está disponível, com aquele que quer ouvir a voz dele, com aquele que se dispõe, com aquele que se coloca de pé diante dele. Nem sempre Deus vai procurar o mais forte. Tem esse detalhe. Elabarás. Lembra de Samuel? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, versículo 10. A voz do Senhor está lá dentro do quarto de Samuel. Detalhe: Samuel foi o fruto de uma mulher angustiada, de alguém que entrou na igreja e sofreu preconceitos, porque o sacerdote Eli olhou para ele e disse: está beba, mulher, aparta essa bebida forte. E ela poderia naquele momento pedir a carta. Tem crente dodói hoje, não pode ouvir uma palavra mais forte, que já quer pedir a transferência.
já quer pedir, já quer mudar, não aguenta. Mas eu vim pregar para você, que mesmo ouvindo palavras duras, mesmo passando por situação no trabalho, na faculdade e até mesmo dentro de casa, porque só sabe é Deus da tua vida. Essa mulher estava lá, saiu de Ramá, foi até Siló e estava lá nos pés do Senhor chorando. E o sacerdote disse: tu está bêbada? Ela disse: não estou, tu não me conhece, tu não sabe o que eu estou passando. Pensamento do pregador, não diz a Bíblia. Naquele momento Ana estava ali diante de um tribunal. O que mais as pessoas sabem fazer é tribunal em nossas vidas: julgar, criticar e apontar. Mas Jesus te conhece. Jesus sabe que você decidiu não ficar prostrado. Jesus sabe que mesmo com essa angústia, você sai de Ramá, vai até Siló, você saiu de casa e veio aqui no culto da vitória. Ele sabe, Ele conhece. E a Bíblia diz que Ana abre a boca e disse: não, meu Senhor, não. A minha aparência, pensamento meu, Ana conversando com o sacerdote, a minha aparência é de uma mulher fraca, atribulada, é verdade, porque só Deus e eu sei o que eu passo em casa. Ana está abrindo a boca e dizendo: se tu conhecesse a minha história, tu não me julgava. É abacandarace. É fácil apontar, é fácil criticar. Eu quero ver entrar no caminho das renúncias. Eu quero ver abrir mão do que você abriu até hoje. Eu quero ver você chorar. Apontar é fácil, criticar é fácil, mas só Deus e você sabe o que você abriu mão para estar aqui até hoje. Aí lá barace. Aí o sacerdote vai se retratar. O sacerdote vai dizer: então, se é assim, mulher, pode ir em paz, vai que Deus conceda o desejo do seu coração. Ela volta para casa. Agora ela come, ela bebe. E detalhe, ela tinha feito um voto com Deus. Ela disse: Senhor, já não tenho mesmo. Se tu me der, não é meu não, tá? O que eu quero não é para mim, é para ti. A tua família é de Jesus, os teus filhos é de Jesus. Alaio rebaracia. Ela disse: eu não quero para mim, mas se tu me der, não é meu, é teu. Ana fez um voto. Pensamento do pregador, não diz a Bíblia. O ano seguinte vai Ana, eita glória, com um projeto na mão. Irmão, se o projeto é de Deus, o homem não mata. Se o projeto é de Deus, pode ficar tranquila. Vai Ana levando o presente. Vai Ana levando o presente. E esse presente não era para Eli, esse presente era para o Senhor. Quando ela chegou, que apresentou o menino, pensamento meu, Eli ficou procurando entender. Eli não entendia, mas ela entendia. Ela disse: por este menino eu orava, por este menino eu orava, por este menino eu orava, por este menino eu orava. Quem sabe Eli até pensou: vem mais uma criança ali para ser entregue no templo. Porque havia uma mortandade muito grande. A taxa de natalidade naquela época era muito alta. Era um costume as mães pegar as crianças e, segundo a tradição, levar até o templo para os meninos não morrer de fome. Ana disse: não é por falta de dinheiro. O começo do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz que Eucana, lá nas montanhas de Ramataim Zofim, tinha duas mulheres. Para ter duas ele tinha dinheiro, a lei permitia. Eu estou tendo dificuldade de dar conta da minha. É difícil, é caro. É caro. Ela me olhando, filhinha, você sabe que não é fácil. Aleluia. Mas é com todo prazer e amor. Ela sabe disso. Não é fácil, o custo é alto. Eu não sei como esses cabras aí fora conseguem ter 2, 3, 4, 10. Eu não sei. Aleluia. Eu prefiro, irmãos, obedecer a Deus, ser fiel à minha família e à minha casa e cuidar da minha. Eita, aí Jeová abre o céu, aí Jeová abençoa. Aleluia, aleluia. Ana não passava necessidade. Eucana disse: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele estava dizendo: eu te dou tudo, mulher.
Tudo que tu me pede eu te dou. Mas Ana precisava de algo maior. Ana precisava de um milagre maior. Escuta isso aqui. Não interprete mais o pregador. É em síntese. Ana agora está levando o menino. Não para poder não morrer de fome, porque não faltava comida. Ana está levando e dizendo: eu era estéril, não dava luz, mas agora eu tenho a promessa. Eu tenho o menino. Para finalizar, escuta isso aqui. O menino cresceu, sim ou não? Eita! O projeto está vivo e está de pé. Oh, glória! E tem propósito. Havia alguns cultos naquela época. E eu vou conjecturar em síntese, havia 2 cultos. O primeiro culto, o culto de Ofni e Finéias. O culto da carnificina. O culto da perdição. Eita! Mas tinha um culto que Jeová tinha prazer em descer, que era o culto de Samuel. Eita! Este ele descia, porque a Bíblia diz, não sou eu que digo, é a Bíblia diz, que o Senhor descia para poder ouvir o culto de Samuel. Pregador está na Bíblia, tá? Capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, versículo 18. O Senhor descia, porém Samuel ministrava perante, sendo ele ainda jovem. Lá no culto da primeira classe, tinha carne, tinha sacerdotisas, tinha tudo e mais um pouco. Mas lá no quarto do serviçal, porque Samuel foi entregue para servir. Samuel não foi entregue para ser ministro. Samuel não foi entregue para ser profeta. Samuel não foi entregue para ser juiz e nem sacerdote. Foi para servir. Foi o voto de uma mulher corajosa, que decidiu gerar no momento de crise, aonde a voz do Senhor já não falava mais com o povo, aonde a presença de Deus era muito rara. Mas a Bíblia diz que no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Aí Jeová, vou quebrar o silêncio. Vou quebrar o silêncio. Eu não falei durante muito tempo, mas agora eu vou lá. Eu vou lá no quarto do serviçal, porque ele servia ao Senhor e servia aos homens. Ele crescia em estatura, em serviço do Senhor e também do serviço dos homens. A tradição diz que ele estava lá para poder cortar as unhas do sacerdote. A tradição dizia que ele lavava as estornas sacerdotais do sacerdote. A tradição também dizia que ele preparava a comida do sacerdote. Quando a voz do Senhor chegou até ele, ele se levantou e foi para onde? Para o quarto de quem? De Eli. Porque quem era o mestre dele? Eli. Aqui vai uma verdade. A voz do Senhor vem, mas vem pelo seu líder. Não tem essa conversa, porque Deus me chamou, Deus me ungiu. Deus, sim, e o seu líder, e o seu pastor pode dar testemunho de você. Você ouve a voz dele, você obedece. Ele levantou, foi no quarto de quem? De Eli. Ele disse: não, volta, deita, não estou te chamando. Segunda vez chamou, levantou, foi no quarto de quem? De Eli. Ele disse: volta, não estou te chamando. Terceira vez, aí ele já ficou preocupado. Eli ficou preocupado. Disse, pensamento do pregador: ô Samuel, essa voz é como? Alabarás. Porque na Bahia fala moderno, jovem. Quando eu era mais moderno, eu ouvi essa mesma voz. E eu estou desconfiado. Faz o seguinte, Samuel: da próxima vez que te chamar, lubre Kindi aburgue amanassi de comanunciando, não vem até a mim, porque até hoje tu serviu a mim. A partir de hoje, quando essa voz te chamar, tu te coloca logo de pé, abre a sua boca e diz: fala, 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 Senhor,
que o teu servo ouve. Cadê você que veio ouvir a voz de Deus? Só você que veio ouvir a voz de Deus. Só você que veio ouvir a voz de Deus. Levanta a tua mão bem alto e dá o seu maior glória para Jesus. Deus abençoe.